Olá, eu sou o professor Dino, professor de Química aqui do colégio e curso pré-vestibular Oficina do Estudante, aqui de Campinas. E a gente, no nosso vídeo de hoje, vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, utilizando o que a gente vai chamar de diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling é uma ferramenta bastante interessante para fazer distribuição eletrônica, utilizando subníveis e níveis de energia, ou também por camadas. Eu vou estar mostrando para vocês através de dois exemplos. O diagraminha de Pauling, ele é formado por níveis e subníveis. Os níveis são os números. Nível 1 significa primeira camada, nível 2 segunda camada, nível 3 terceira camada e assim por diante. E os subníveis, que são também chamados de subcamadas. Tem o subnível F, que cabe no máximo 2 elétrons, subnível P, cabe no máximo 6 elétrons, subnível D, cabe no máximo 10 elétrons e subnível F, cabe no máximo 14 elétrons. Então a gente tem os níveis, que são as camadas, e os subníveis, que são as subcamadas, que tem uma quantidade máxima de elétrons em cada subcamada. No diagraminha de Pauling, a gente vai ter que seguir a sequência dessas diagonais. Então tem a primeira diagonalzinha que passa no 1s2, a segunda diagonal passa no 2s2, a terceira diagonal passa no 2p6 e depois no 3s2. A quarta diagonal passa no 3p6 e no 4s2. A quinta diagonal, 3d10, 4p6, 5s2. A sexta diagonal, 4d10, 5p6 e 6s2. A sétima diagonal, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. E a oitava diagonal, 5f14, 6d10 e 7p6. Como vai funcionar a distribuição eletrônica? A gente vai trabalhar uma diagonal de cada vez. E a gente só pode passar para a diagonal inferior, a que estiver abaixo, quando todos os subníveis daquela diagonal anterior tiver sido passado e preenchido com os elétrons. Tudo bem? Vou passar para vocês dois exemplos bem simplesinhos. Vou pegar primeiro o elemento químico fósforo e ele vai pedir para você o exercício como? Faça a distribuição no estado fundamental por subnível de energia. O que significa esse número 15 aqui, professor? Esse número 15 significa que o átomo tem 15 prótons. 15 prótons, que é a identificação do número atômico dele. Como ele não tem nenhuma informaçãozinha aqui em cima sobre carga, então ele também tem 15 elétrons. Por quê? Porque é um átomo neutro. Se por acaso tivesse carga aqui, ou positiva ou negativa, a quantidade de elétrons é diferente da quantidade de prótons. Como não tem nenhuma informaçãozinha, então acaba sendo igual. Vamos fazer então, gente. Tenho 15 elétrons, pego então a nossa primeira diagonal. A nossa primeira diagonal passa em cima do 1s2. Então a gente vem aqui e coloca 1s2. O que significa isso? Que eu coloquei 2 elétrons no subnível S do primeiro nível. Ou 2 elétrons na subcamada S da primeira camada. Já coloquei 2 elétrons. Para 15 faltam 13. Vamos continuar então. Acabei a primeira diagonal, passo agora pela segunda. A segunda diagonal passou em cima do 2s2. 2 mais 2, 4 elétrons. O que significa isso? Eu coloquei agora 2 elétrons na subcamada S da segunda camada. Terminei a segunda camada, a segunda diagonal, agora eu desço a terceira diagonal. Passou em cima de quem primeiro? Do 2p6. Então a gente vem aqui e coloca 2p6. Então agora eu coloquei 6 elétrons na subcamada P da segunda camada. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Para 15 faltam ainda 5 elétrons. Continuando um pouquinho agora. A nossa terceira diagonal não para aqui, ela continua e passa agora em cima do 3s2. Então, junto com o 2p6, logo após ele, coloco 3s2. Então, coloco 3s2. 2, 4, 10, 12 elétrons. Faltam 3 para completar 15. Então, acabou agora a terceira diagonal. Vamos trabalhar agora para a quarta diagonal. Pegando agora a quarta diagonal, eu passei em cima de quem primeiro? Do 3p6. Então, agora é só colocar 3p6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Opa! Eu tinha que colocar 15 e coloquei lá 18. O que eu faço agora? Agora
E esse número aqui que eu coloquei aqui em cima é a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar na subcamada. Já que é a quantidade máxima, eu posso diminuir. Como eu coloquei 6, deu 18. Para dar 15, vamos diminuir um pouquinho agora. 2, 4, 10, 12. Para 15 faltam 3. Então, a distribuição eletrônica por subníveis do elemento químico fósforo ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Tudo bem? Agora eu vou fazer por camadas. Por camadas vai ficar assim. Aqui eu tenho a nossa primeira camada, começou com o número 1. Começou com o número 1 significa o quê? Que a nossa primeira camadinha tem 2 elétrons. Começou com 2 é a nossa segunda camada. Então a nossa segunda camada, 2, tem 2 elétrons na subcamada S, 6 elétrons na subcamada P. 2 mais 6, 8. E a terceira camada começou com 3. Terceira camada, terceira camada. Somando agora as subcamadas. 2 mais 3, 5. Então o elemento químico fósforo tem 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 5 elétrons na última camada. Informaçãozinha extra, a última camada é chamada de camada de valência, que é a nossa última camada. Então o elemento químico fósforo tem a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 por subníveis de energia, ou por camadas, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 5 elétrons na terceira camada, que é a camada de valência. Vamos fazer agora o nosso segundo exemplo direto, tá bom? O elemento químico ferro tem número atômico 26, então ele tem agora 26 prótons, tá? Nosso elemento químico novo, e como não tem carga nenhuma, ele também tem 26 elétrons. Vamos distribuir os 26 elétrons. Passei na primeira diagonal, 1s2. Já coloquei 2 elétrons. Passei agora na segunda diagonal, 2s2. Já coloquei mais 2 elétrons. 2 mais 2, 4, faltam 22. Passei na terceira diagonal, 2p6 e 3s2. 2, 4, 10, 12 elétrons. Faltam 14 elétrons. Passando agora na quarta diagonal, 3p6. Opa, presta atenção aqui para não cair nessa pegadinha. Do 3p6 vai para o 4s2. Então, 3p6, 4s2. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26 faltam 6. Passei aqui agora na quinta camada, quinta diagonal, em cima do 3D. 3D, 10. Mas faltavam só 6. Então a gente vem aqui e coloca 3D, 6. Professor, vai ficar desse jeito mesmo? 4S2 e 3D6? Vai. Essa aqui é a ordem de energia. Depois o professor vai explicar com mais detalhe para vocês por que o 3D vem depois do 4S. Mas é essa sequência aqui. Caso queira acertar, fica assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Agora inverta a ordem. 3D6, 4S2. Primeiro você faz essa sequência que é a ordem de energia, depois você faz a ordem de distância. Primeira camada, começou com 1, tem 2 elétrons. Segunda camada, começou com 2. Segunda camada começou com 2, as subcamadas S2 e P6 dá um total de 8 elétrons. Terceira camada começou com 3. 3S2, 3P6, 3D6. Somando as subcamadas da terceira camada dá 2 mais 6, 8, mais 6, 14. E a última camada é a quarta. A quarta camada tem 2 elétrons. Então a distribuição do nosso elemento ferro por camadas ficou 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 14 elétrons na terceira e 2 elétrons na quarta camada, que agora é a camada de valência. Ok? Gente, pegue outros elementos químicos da tabela periódica e tenta pegar o diagraminha de Pauli que você encontra em bons livros didáticos.
tá bom? Essa é a nossa dica e treine bastante isso.